escreve teatro. Quando começou o teatro no Brasil? A vinda da família real para o Brasil trouxe grandes benefícios. Um deles foi direcionado ao teatro. Dom João VI, através de decreto, reconhecia a necessidade da construção de teatros decentes. Na verdade, o decreto estimulou a criação de vários teatros. As companhias de dança e de canto tomaram conta dos teatros, trazendo com eles um público cada vez maior. A primeira delas, realmente brasileira, estreou em 1833, lá em Niterói, dirigida por João Caetano, com o drama O Príncipe Amante da Liberdade ou A Independência da Escócia. Uma consequência da instabilidade que iam ganhando as companhias dramáticas foi o crescimento paralelo do amadorismo. Então é isso. O teatro no Brasil começou realmente no século XIX. Ai, que romântico! Romântico e também realista, porque o século XIX é dividido em duas partes, na época romântica e época realista. Desde a independência, em 1822, um exacerbado sentimento nacionalista tomou conta das nossas manifestações culturais. Este espírito nacionalista também atingiu o teatro. No entanto, a literatura dramática brasileira ainda era incipiente e dependia de iniciativas isoladas. Muitas peças, a partir de 1838, foram influenciadas pelo romantismo, movimento literário em voga na época. Os romancistas Joaquim Manuel de Macedo destacou alguns mitos do nascente sentimento de nacionalidade da época. O mito da grandeza territorial do Brasil, da opulência da natureza do país, da igualdade de todos os brasileiros, da hospitalidade do povo, entre outros. Estes mitos nortearam, em grande parte, os artistas românticos deste período. A tragédia Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, escrita por Gonçalves de Magalhães, e levado à cena por João Caetano, a 13 de março de 1838, no Teatro Constitucional Fluminense, foi o primeiro passo para a implantação de um teatro considerado brasileiro. No mesmo ano, a 4 de outubro, foi representada pela primeira vez a comédia O Juiz de Paz da Roça, de Martins Pena, e também no Teatro Constitucional Fluminense, pela mesma companhia de João Caetano. A peça foi o pontapé inicial para a consolidação da comédia de costumes como gênero preferido do público. As peças de Martins Pena estavam integradas ao romantismo, portanto, eram bem recebidas pelo público, cansado do formalismo clássico anterior. O autor é considerado o verdadeiro fundador do Teatro Nacional, pela quantidade, em quase 10 anos escreveu 28 peças, e qualidade de sua produção. Sua obra, pela grande popularidade que atingiu, foi muito importante para a consolidação do teatro no Brasil. João Caetano foi um dos responsáveis pelo surgimento do teatro profissional brasileiro. Na primeira metade do século XIX, ele fundou a primeira companhia teatral brasileira, só com atores brasileiros e com propósitos nacionalistas. Chegou a hora e a vez dos autores e atores nacionais! Viva o teatro brasileiro! Realismo na dramaturgia nacional pode ser subdividido em dois períodos. O primeiro, de 1855, quando o empresário Joaquim Eliodoro monta sua companhia, até 1884,
com a representação de O Mandarim, de Arthur Azevedo, que consolida o gênero revista e os dramas de casaca. O segundo período vai de 1884 aos primeiros anos do século XX, quando a opereta e a revista são os gêneros preferidos do público. Essa primeira fase não se completa em um teatro naturalista. À exceção de uma ou outra tentativa, a literatura dramática não acompanhou o naturalismo por conta da preferência do público pelo vaudeville, a revista e a paródia. A renovação do teatro brasileiro, com a consolidação da comédia como gênero preferido do público, iniciou-se quando Joaquim Eliodoro Gomes dos Santos montou seu teatro, o Ginásio Dramático, em 1855. Esse novo espaço tinha como ensaiador e diretor de cena o francês Émile Doux, que trouxe as peças mais modernas da França da época. O realismo importado da França introduziu a temática social, ou seja, as questões sociais mais relevantes do momento eram discutidas nos dramas de casaca, era o teatro da tese social e da análise psicológica. Nome de grande importância para o teatro dessa fase é o do dramaturgo Arthur Azevedo. Segundo Galante de Souza, Arthur Azevedo foi mais aplaudido nas suas bambochatas, nas suas revistas, escritas sem preocupação artística, do que quando escreveu teatro sério. O seu talento era o da improvisação, fácil, natural, mas sem fôlego para composições que exigissem amadurecimento e para empreendimentos artísticos de larga envergadura. Arthur Azevedo nasceu durante o Império, passou pela República e morreu no início do século XX. Era especialista em teatro musicado, burletas e revistas. Era um craque do teatro brasileiro e ajudou a criar uma dramaturgia nacional autêntica. Procópio Ferreira, Leopoldo Frois e Lucília Pérez foram grandes astros das comédias de costumes. Teatro? Pra quê? Pra que teatro é o equivalente a perguntar: pra que arroz com feijão? Pra que oxigênio? Pra não morrer. Teatro para conhecer o ser humano, por isso ele vale a pena.